Seguindo, artigo 16 do Código Penal, olha que interessante, né? Lá no artigo 14, inciso 2, você tem a tentativa com uma redução da pena de 1 a 2/3. No 15, você tem a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, onde o indivíduo tem um benefício ainda maior, só responde pelos atos anteriormente praticados, não responde nem pela tentativa. E você ainda tem o arrependimento posterior. Cuidado, gente, arrependimento eficaz é uma coisa, arrependimento posterior é outro. O próprio nome já revela, né? Se o arrependimento é posterior, significa que o crime já está consumado. Essa é a diferença. No arrependimento eficaz, ele ocorre durante os atos de execução, tá? Portanto, a consumação não chega a acontecer. No artigo 16 do Código Penal, o arrependimento posterior significa ele já atingiu a quarta e última fase do iter criminis, o crime já está consumado. O arrependimento deve começar a acontecer a partir do crime já consumado. Isso é importante. Vamos dar uma lidinha no artigo 16 do Código Penal. Me acompanhem aí, quem estiver com o código aberto, quem não estiver, abra-o, por favor. Não se estuda direito penal se não estiver com o código aberto. Diz assim o artigo 16 do Código Penal: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Veja, agora a consequência jurídica do arrependimento posterior é a mesma da tentativa, mas não é a mesma da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Na tentativa, há uma causa de diminuição de 1 a 2/3, e no arrependimento posterior, há uma causa de diminuição de 1 a 2/3. Logo, o arrependimento posterior, ele se equipara em relação ao benefício com a tentativa, ainda havendo a consumação do crime, já tendo ocorrido a consumação do crime, tá bom? E ela é uma causa obrigatória de diminuição da pena, tá? Não é faculdade do juiz, é um direito subjetivo do réu, um direito subjetivo do condenado. A quantidade de redução de 1 até 2/3, esse lapso que nós temos, é que o juiz pode nele percorrer tranquilamente, mas ele precisa reduzir a pena. E de que maneira você vai verificar se for juiz, ou como os juízes identificam, se vai ser 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ou seja, até chegar a 2/3. Significa que o juiz leva em consideração a presteza, a rapidez na reparação do dano ou na restituição da coisa. Significa que quanto mais rápido, tá, for a reparação do dano, quanto mais rápido o indivíduo se arrepender após a consumação, maior será a fração de redução. Quanto mais próximo do recebimento da denúncia, menor será o índice de redução da pena. Ok? Ótimo. Vamos então agora analisar cada um dos requisitos inseridos no artigo 16 do Código Penal, para que vocês não tenham dúvida quanto a isso, tá? Então, o primeiro requisito aí, e vamos por ordem aí de importância deles, o primeiro requisito diz lá o legislador, vocês vão verificar que ele não é cabível para todo e qualquer crime. Os requisitos vão restringindo, vai eliminando a possibilidade do arrependimento posterior para alguns crimes. Verifica que no arrependimento posterior não é todo e qualquer crime que o indivíduo pode se arrepender e ser por esse arrependimento beneficiado. É necessário, para ter direito a ele, preencher os requisitos impostos pelo legislador no artigo 16 do Código Penal. E o primeiro requisito qual é? Reparação do dano ou restituição da coisa. E aí você vira e pensa da seguinte forma: pera lá, pessoal, então reparação do dano, restituição da coisa, só cabe no crime de furto? Não, pessoal, cabe para todos os crimes que preencherem os requisitos, tá bom? Todos os crimes que preencherem os requisitos. Vamos daqui a pouquinho falar, tem vários, aí não dá para falar todos, porque aí o elenco é grande, o rol é grande, tá?
mas dá para falar alguns aí para vocês terem noção. Assim que a gente avançar na análise dos requisitos. Então, o primeiro deles, reparação do dano ou restituição da coisa. Então, imagine, vamos tomar como referência aí o furto, a princípio. Depois vocês vão ver que não cabe só no furto. Reparação do dano. Essa reparação do dano, pessoal, precisa ser integral. Então, imagine vocês a seguinte situação, só para vocês entenderem o que é essa reparação do dano. Alguém decide praticar um furto e para isso ele ele rompe um obstáculo. Então ele chega lá com um pé de cabra, uma barra de ferro, com uma ponta, ele coloca lá na porta, na maçaneta da porta e força a porta a abre. Danificou a porta. Aí ele entra no imóvel e subtrai um celular ou um notebook e vai embora. O crime já está consumado. Olha a diferença aí. O crime consumou, ele foi embora, levou o objeto e deixou a porta danificada. Tá? Se houver a reparação integral do prejuízo que ele gerou à vítima, relacionado, portanto, no caso, ao objeto que ele subtraiu e ao dano na porta, ele pode ter direito, se ele preencher os demais requisitos, ao arrependimento posterior, ou seja, a redução da pena de 1 a 2/3. O que é importante? Essa reparação do dano, então, precisa ser integral. Então, vamos imaginar que nesse exemplo que eu dei, o prejuízo causado à vítima foi de R$2.000. Ok? E aí, então, ele vai lá, e, orientado pelo advogado, o advogado vira e falou o seguinte: olha, se você reparar o dano, né, antes do recebimento da denúncia, neste crime que você praticou, você tem direito a uma redução. Como você praticou o crime faz 3 dias e ainda vai demorar para o juiz receber a denúncia, quanto mais rápido você reparar, maior será a fração de redução da sua pena. E aí ele vira e fala assim: não, eu tenho dinheiro para reparar. Quanto é? Ele vai lá e diz: olha, está avaliado em R$2.000 o prejuízo que você causou. Ele fala: R$2.000 eu não tenho, eu tenho só R$1.500. Veja que a doutrina e a jurisprudência diz que a reparação precisa ser integral. Porém, tem um detalhezinho aí. Se a vítima aceitar a reparação parcial e ela der quitação desta aceitação da reparação, ainda que parcial, ainda assim o juiz pode reconhecer a redução da pena pela reparação do dano. Então, o advogado vai lá e liga para a vítima e fala: olha, o prejuízo aí para você foi de R$2.000. O meu cliente tem R$1.500. Você aceita o R$1.500 como reparação do dano como um todo? Ele fala: antes pingar do que secar, né? Eu aceito sim. Aí então, vem aqui no meu escritório que eu vou te entregar os R$1.500. E aí você vai lá como advogado, como advogada, faz um termo de que ele está aceitando a reparação do dano como sendo integral e você vai juntar isso lá no processo. E o juiz, da mesma forma, ainda que vai a avaliação feita lá pelo perito, que o dano foi de R$2.000 e tem uma quitação de R$1.500, não foi integral, mas como houve aceitação por parte da vítima, isso está provado lá no processo, o juiz, da mesma forma, vai entender como dano integralmente reparado e preenchido os demais requisitos, ele vai ter direito à redução da pena, ok? Então, cuidado, tá? Em regra, a reparação precisa ser integral. Excepcionalmente, ela pode ser parcial, desde que haja aceitação com quitação realizada pela vítima, exibida, assinada pela vítima. Tá bom? Tranquilo? Outro requisito inserido aí no artigo 16 do Código Penal é a restituição da coisa. Tá? Na restituição, é óbvio, isso só será possível quando ele ainda estiver com o objeto. Então, o indivíduo entrou numa residência e subtraiu um televisor. Tá? E está lá o televisor guardado na casa de alguém. Né? Na casa dele, na casa de algum amigo, na casa de algum parente, etc. E aí, então, por orientação, ele vai lá e fala: olha, eu subtraí, mas ainda está lá em casa guardado. Está igualzinho estava, do jeito que eu tirei de lá, eu coloquei e está lá. Então, devolve, meu amigo. Restitua, devolve lá para a vítima. Dentro daquele lapso temporal lá, você vai ter direito à redução.
É óbvio que essa restituição da coisa precisa ocorrer, se dar no mesmo estado em que ele pegou. Você levou a televisão inteirinha e ele vai devolver com a tela trincada, é óbvio que não é cabível esse requisito, ok? Então a reparação do dano, em regra, precisa ser integral, a restituição da coisa precisa ser no estado em que ele apanhou, ok? Esse é o primeiro requisito, isso é importante. Segundo requisito, só é cabível o arrependimento posterior, e agora ele começa a diferenciar aqui em relação a não abranger todos os crimes, se o crime que o indivíduo praticou, que ele consumou, for um crime que se deu sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Então veja, a lesão corporal não admite arrependimento posterior porque ela é com violência. Tá? A ameaça não admite, porque é com a grave ameaça. O estupro não admite, o homicídio não admite, o roubo não é possível, o latrocínio não é possível, o sequestro e cárcere privado não é possível, extorsão mediante sequestro, enfim, uma quantidade grande de crimes em que há violência ou grave ameaça. O legislador, a descrição do tipo legal, já menciona a possibilidade do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça. E quando não menciona, pela própria definição do tipo legal, você verifica que não há outra forma de praticar o crime, a não ser com violência ou grave ameaça à pessoa. Esses crimes em que, para ser praticado, o indivíduo usa de violência ou grave ameaça contra a pessoa, mesmo que ele restituir a coisa ou reparar o dano, ele não preenche o segundo requisito e, portanto, não cabe o benefício da redução da pena disposto lá no artigo 16 do Código Penal, tá bom? Então veja, não é necessário, não precisa ser só crime contra o patrimônio, é qualquer crime que você encontre no Código Penal ou em leis extravagantes, se ela não dispuser de forma diversa, que cabe o arrependimento posterior, desde que praticado sem violência ou grave ameaça. Então você pega no teu Código Penal e todos os ilícitos que está lá com violência ou grave ameaça, você exclui do arrependimento posterior. Todos aqueles que não exigem violência ou grave ameaça contra a pessoa, preenchido todos os requisitos, é possível o benefício do arrependimento posterior. Por exemplo, além de alguns crimes patrimoniais, como furto, estelionato, apropriação indébita, a receptação, a grande quantidade de crimes patrimoniais, você tem também os crimes contra a administração pública. Nenhum deles é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Vai lá no artigo 312 até o artigo 359. Não há crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa ali. Ali você tem o peculato, a corrupção passiva, a corrupção ativa, a concussão, o favorecimento pessoal, o favorecimento real e por aí afora. Uma quantidade imensa de crimes que não exige violência ou grave ameaça contra a pessoa para a sua consumação. Então, todos esses crimes é passíveis de arrependimento posterior. Tranquilo isso? Terceiro requisito, né? Ato voluntário do agente. Aqui nós nem vamos perder muito tempo, porque nós já falamos no anterior. Ato voluntário, ou seja, basta a voluntariedade, não se exigindo a espontaneidade da mesma maneira como eu mencionei, tá? A única observaçãozinha que eu faço para vocês é que você precisa tomar cuidado. O ato precisa ser pessoal. Não há o benefício quando a reparação do dano ou a devolução, a restituição da coisa é efetuada por um terceiro, ainda que ele seja o responsável civil daquele agente. Então imagine vocês a seguinte situação, para vocês entenderem isso, tá? Basta a voluntariedade, não exige espontaneidade, então pode ser espontâneo, como pode ser voluntário, mas precisa ser pessoal. Então imagine vocês a seguinte situação, que não cabe o arrependimento posterior. Eu sou prestador, funcionário de uma empresa, prestadora de um serviço qualquer. Então vamos imaginar que alguém, uma terceira pessoa, o meu patrão, tem uma empresa aqui na cidade e ela trabalha instalando ou reparando a internet. Né? E aí, um belo dia, a empresa recebe o pedido de um cliente dizendo que a internet da casa dele não está funcionando.
E eu sou designado para ir lá prestar esse serviço na residência daquela pessoa. Então eu chego, me identifico, estou com o uniforme, estou com a credencialzinha da empresa, tá? É me autorizada a entrada no imóvel, eu entro enquanto eu faço o reparo, a proprietário, ou a pessoa que está ali no imóvel, tá? Distrai, eu passo a mão num objeto de valor, coloco dentro da minha maleta de ferramentas e levo embora. No dia seguinte ou no mesmo dia, a proprietária do imóvel identifica a falta daquele objeto. Vai dar uma olhadinha nas câmeras que ela tem dentro da residência e na parte externa e verifica que fui eu que subtraí. Ela imediatamente liga para o dono da empresa. Ela diz, olha, seu funcionário veio aqui na minha casa e subtraiu um determinado objeto. O dono fala, pelo amor de Deus, olha, eu vou te reparar o dano agora. Tá? Quanto que objeto que era? Ele levou um celular que eu tinha aqui novinho, comprei essa semana. Que celular que era? Celular marca tal, modelo tal. Quanto vale o teu celular? R$7.000 eu paguei, estou com a nota aqui. Ele fala, estou indo aí levar o dinheiro. O dono da empresa vai lá e leva o dinheiro. Opa, pera lá. Quem praticou o crime fui eu. Eu expressei de alguma forma arrependimento pelo que eu fiz? Nenhum. Quem se arrependeu e restituiu o valor, reparou o dano, não restituiu, né? A coisa, reparou o dano, foi o dono da empresa. Mas o dono da empresa não subtraiu absolutamente nada. Logo, houve a reparação do dano? Houve. O crime é sem violência ou grave ameaça à pessoa? Sim. Houve voluntariedade do agente, do sujeito ativo do crime? Nenhuma. Por quê? Porque não foi ele que restituiu, ok? A jurisprudência, pessoal, entende, admite que o benefício pode sim ser reparado por um terceiro, na hipótese ficar demonstrado que o autor do crime, o sujeito ativo do crime, é dependente economicamente desse terceiro. Aí a jurisprudência vem admitindo a inexistência de ato pessoal. É aquela hipótese, por exemplo, que eu tenho um filho, o filho entra numa residência, subtrai um determinado objeto, mas o meu filho está estudando, e como ele está estudando, ele não trabalha, e se ele não trabalha, ele não tem rendimentos próprios, ele depende de mim para moradia, para alimentação, para vestuário, para pagar os estudos, ou seja, ele é dependente total, meu. É óbvio que nesta situação o ato não poderá ser pessoal, quem vai ter que reparar sou eu. Mas ainda assim o ideal é o pai entrega o dinheiro para o filho e o filho vai lá e faz a reparação do dano. É óbvio que em algumas situações não há necessidade desse triângulo, o pai entregar para o filho entregar, porque o que muda isso, né? Não muda muita coisa. Mas o ideal seria exatamente que fosse dessa maneira. Então a jurisprudência admite que um terceiro repare o dano quando ficar demonstrada essa dependência econômica do sujeito ativo daquele crime consumado, ok? Essa é uma exceçãozinha. Fora isso, o ato precisa ser pessoal, tá bom? O último requisito, praticamente o último requisito aí, né? É o limite temporal. Ou seja, a pergunta que vem até quando eu posso reparar o dano ou restituir a coisa? O legislador também te dá lá a referência. Leva-se em consideração que o crime já se consumou. Então, consumado o crime, começa a contagem do prazo. Qual prazo é esse? Não tem um prazo previamente determinado. O legislador diz até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Primeira observaçãozinha. Então, se o fato se consumou hoje e a denúncia for recebida daqui a 90 dias, esse é o prazo que a pessoa tem para se arrepender e reparar o dano ou restituir a coisa. Se o fato se consumou hoje e demorar 3 anos para o juiz receber a denúncia, 3 anos é o prazo para a reparação do dano ou restituição da coisa. Se o fato se consumou hoje e daqui 3 dias o juiz recebe a denúncia, o prazo é de 3 dias, ok? Então o legislador não estabelece um prazo fixo. Esse prazo é variável, mas você tem um limite. Você tem
um limite temporal. Se só há o arrependimento, e o nome diz posterior, com o crime já consumado, é da data da consumação até a data do recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Vamos mostrar, dar para vocês a diferença do que é uma denúncia e o que é uma queixa-crime. A denúncia, todos vocês já ouviram falar disso, e eu já inclusive fiz esse comentário com vocês em sala de aula, a denúncia é a peça processual que dá início à ação penal. E quem oferece denúncia é só o promotor ou a promotora de justiça, ok? São eles os titulares da ação penal. Ninguém mais oferece denúncia. Por isso aquela informaçãozinha, né? Só vai a uma repartição pública, chega lá e fala assim, eu vim aqui fazer uma denúncia. Você não faz denúncia, né? Quem faz denúncia é o promotor de justiça. E a queixa-crime é a mesma peça processual, vocês vão estudar isso em processo penal, só que agora para aqueles crimes de ação penal privada. E quem oferece a queixa-crime é o advogado ou advogada. Tá? Portanto, em regra, tá? A queixa-crime é a peça processual que inicia uma ação penal privada. A denúncia é a peça processual que inicia uma ação penal pública. Quem é o titular da denúncia? O promotor de justiça. Quem é o responsável em ofertar a queixa-crime? É o advogado ou a advogada. Portanto, da mesma forma, não compareçam nunca numa repartição pública e dizem, eu vim aqui fazer uma queixa. Tá? Porque quem oferta a queixa é o advogado ou advogada na ação penal privada. Outra referência, outra observaçãozinha importante. Veja que o legislador não usa palavras, termos inúteis. De novo, essa informação. Diz lá, até o recebimento da denúncia. Quem recebe denúncia, quem recebe queixa-crime é o juiz de direito ou a juíza de direito. Portanto, a data que você conta, o lapso temporal que você analisa é da consumação até o momento em que o juiz recebe a denúncia ou a queixa-crime. Não é até a data da oferta, do oferecimento da queixa-crime ou da denúncia. Por quê? Porque pode ser que o promotor ofereça a denúncia hoje. Tá? Ele vai lá hoje, agora à tardezinha, e ele oferece a denúncia. O juiz só vai receber essa denúncia daqui 3 dias ou daqui 2 dias. Portanto, mesmo já tendo o promotor de justiça ofertado a denúncia, mesmo já tendo o advogado protocolizado a queixa-crime, tá? Ainda há prazo, ainda tem tempo para você se arrepender. Você só não pode fazê-lo a partir do momento em que o juiz recebe, aceita. Porque quando o juiz aceita, aí você tem ação penal. E o arrependimento posterior, ele precisa acontecer antes do início da ação penal. É da consumação até um dia anterior ao início da ação penal. Esse é o lapso temporal aí existente, tá? E o último requisito que nós precisamos analisar é a inexistência, e eu já dei essa dica lá atrás, é a inexistência de regra especial prevendo a reparação do dano como causa extintiva da punibilidade. Ou seja, se você tem um artigo, um parágrafo ou uma lei qualquer e ela traz no seu bojo uma regra de reparação de dano diferente dessa imposta no artigo 16, aquela regra especial prevalece sobre o artigo 16, que é regra geral. Lembram-se lá do princípio da especialidade que nós estudamos no semestre anterior, tá? Entre a regra, a legislação especial, a lei especial e o artigo 16, que é geral, prevalece a especial. Então, por exemplo, se você der uma olhadinha lá no parágrafo 2º do artigo 312 do Código Penal, você tem lá o peculato culposo. O peculato culposo. Nesse caso de peculato culposo, você não vai aplicar o artigo 16 do Código Penal na circunstância do arrependimento posterior, mas sim a extinção da punibilidade. Por que isso? Porque o parágrafo 2º já menciona lá que no peculato culposo, se houver a reparação do dano extingue a punibilidade. Portanto, o legislador inseriu uma regra diferenciada do artigo 16. Prevalece
a regra do parágrafo 2º do artigo 312 para o peculato culposo. E para o peculato doloso, professor, no artigo 312 do Código Penal, caput parágrafo 1º. Agora, no 312 caput parágrafo 1º, o legislador não insere nenhuma regra especial. Logo, lá no peculato doloso, tá, é cabível a aplicação dos requisitos impostos aqui no artigo 16 do Código Penal. Aí é possível o arrependimento posterior da parte geral do Código Penal. Tranquilo, gente? Artigo 16 concluído. É isso por enquanto. Vamos para o 17º no nosso próximo vídeo.